A paz do Senhor, eu vim deixar uma mensagem, que está no livro de 2 Samuel, capítulo 11, que esse versículo, esse capítulo vai falar sobre o pecado, os dois pecados que Davi cometeu, o adultério e o homicídio. Davi, ele estava em seu leito e quando ele se levantou, ele foi na janela e avistou-se uma moça formosa. E ele perguntou ao mensageiro quem era aquela mulher. Aí ele falou: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias? Davi mandou o mensageiro buscá-la e levar até o palácio. Chegando lá, dormiu com ela, e cometeu uma imundície perante os olhos do Senhor, o adultério. Depois Davi escreveu uma carta e mandou para Joabe, para que deixassem Urias no campo de batalha, no lugar mais difícil, para que os inimigos pudessem o ferir e o matar. E assim foi. Depois, o profeta Natan repreendeu Davi pelos dois pecados que ele cometeu e falou que o Senhor tinha ficado, isso foi abominável aos olhos do Senhor. E Davi, porém, se derramou nos pés do Senhor, se prostrou nos pés do Senhor, pediu perdão e Deus perdoou. Porém, todo pecado que leva à morte, que leva à condenação da alma, sempre tem uma consequência. Davi pagou a consequência. A filha de Davi sofreu abuso, foi violentada pelo próprio irmão, e os dois filhos de Davi foram mortos por uma morte violenta. Davi pagou um preço muito alto para receber o perdão de Deus. Davi recebeu o perdão de Deus, porém pagou um preço muito alto. Isso eu quero falar com você. Às vezes você comete um pecado, você pede perdão a Deus e Deus perdoa. Aí você fala: eu cometi esse pecado, Deus me perdoa, então vou continuar pecando. Não é assim. Para tudo há uma consequência. Para todos os pecados há uma consequência. Então você tem que pensar duas vezes antes de querer tentar desafiar Deus. Mas o que levou Davi a cometer esse pecado foi a carne. Foi a tentação e um deslize que levou Davi a cometer esse adultério e esse homicídio. Mas Davi se arrependeu e pediu perdão a Deus e a remissão dos seus pecados. E Deus o perdoou. Mas mesmo assim, ele sofreu a consequência. Ele pagou. O filho dele, o filho do pecado, o fruto do pecado, morreu. E depois disso, depois de tudo que Davi sofreu e aprendeu, Davi aprendeu com seus próprios erros e aprendeu a fazer as coisas direito e como o Senhor tinha o mandado. E Davi passou desde já a obedecer a Deus, a continuar obedecendo a Deus. Amém? Então é isso. Nunca pense que se você cometer um pecado e se perdoar a Deus, e se Deus o perdoar você, nunca pense que se Deus te perdoar, eu pequei, Deus me perdoou, então eu vou continuar pecando. Não é assim. Para todo pecado há uma consequência. Ninguém pode desafiar e muito menos tentar Deus. Deus pode até te perdoar, só que você sofrerá as consequências antes de ser perdoado. Há pecado, Deus te perdoa, mas não continue no mesmo erro, porque é diabólico. O que levou Davi a cometer aquele pecado foi a carne. Foi um deslize da parte dele. Mas desde aí ele se arrependeu e começou a fazer as coisas do jeito certo. Amém? Então seja como Davi. Arrependa-se e aprenda com seus erros. Então essa é a mensagem que eu vim deixar para você. Que Deus fale poderosamente no seu coração e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.